Hoje eu vou falar sobre a terapia e a vergonha. É importante a gente esclarecer que o processo terapêutico ele é baseado e deve ser conduzido sem nenhum tipo de julgamento por parte do psicólogo, relacionado principalmente não só à condição emocional, mas relacionados às crenças, os valores que o paciente traz para esse processo terapêutico. É importante a gente alinhar e esclarecer que, conforme eu percebo, na maioria das vezes, quando os pacientes novos eles começam a chegar para o atendimento, eles demoram para criar um certo vínculo, óbvio, é natural, né, com um profissional que eles nunca viram, nunca tiveram intimidade, e eles começam a demonstrar um receio, uma vergonha em colocar não só as emoções que eles estão sentindo naquele momento, mas principalmente quais os tipos de pensamento que eles têm conduzido e eles têm vivenciado ao longo de algum tempo. Eles ficam envergonhados, eles não aceitam os próprios pensamentos, eles têm medo de expor isso para o profissional de psicologia devido à ideia de julgamento que esse profissional vai emitir em relação àquele pensamento, né? Como que você pode pensar isso? Que tipo de pensamento preconceituoso, ou esse pensamento é vergonhoso. Então é importante a gente esclarecer que no processo terapêutico não pode e não deve, né, existir esse tipo de conduta do psicólogo. O psicólogo ele foi treinado e ele está habilitado exatamente para receber o paciente genuinamente, da forma como esse paciente vai chegar e como ele vai estar emocionalmente ou não. Então é importante a gente esclarecer que o processo terapêutico, para ele ser um processo saudável, o paciente ele tem sim todo o direito de expor qualquer tipo de emoção, seja na intensidade ou na frequência que ele está sentindo naquele momento. Ele não pode ter vergonha de chorar, nem que ele chore a sessão inteira, não tem problema. O espaço é do paciente, o espaço é dele. Ele pode utilizar da melhor forma possível e não precisa se envergonhar por isso. Então é importante a gente esclarecer que o paciente ele tem que se expor, ele tem que vivenciar, né, emoções e principalmente verbalizar sim quaisquer tipos de pensamento que ele tenha em relação a qualquer área da vida dele, porque só assim o psicólogo pode realmente ter embasamento e condições de poder auxiliar, né, e treinar aquele paciente para que ele entenda aqueles pensamentos, se os pensamentos estão causando dano ou não na vida dele, independente de qualquer tipo de pensamento. Então é importante a gente saber, verbalize, não se envergonhe. Você está ali exatamente porque tem alguém do outro lado que vai te auxiliar e vai te ajudar e vai entender perfeitamente por que aqueles pensamentos ocorrem. Eles não são pensamentos que podem ou que devem trazer vergonha para você. Não, eles são pensamentos que vão fazer com que o profissional entenda exatamente a demanda e a necessidade por trás de todo aquele pensamento e todo aquele medo do julgamento e da vergonha de se expor.